pessoal, Diário de Pris Rebelde San, em mais um programa hoje, pós-Natal, né? Já passou o Natal, aí hoje eu vim fazer o programa rapidamente na biblioteca, porque eu tô lendo bastante. Esses dias eu li 2 livros inteirinhos. Eu já falei para vocês que eu leio bastante, agora que eu tô de folga no meu trabalho, então eu tô aproveitando para ler. Eu li 2 livros inteiros esses últimos dias e, como eu disse para vocês, eu não estou ainda, não voltei para esteira ainda, tá? Não voltei para esteira ainda, mas eu vou voltar. Não voltei, mas voltarei. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho dos 2 livros que eu li esses dias, esses últimos dias. Teve um livro que eu li um dia inteiro, tá? Eu li um livro em um dia, tá? E depois eu li um outro livro. Hoje eu vou falar do segundo livro que eu li, que foi um livro muito interessante, tá? Eu tinha esse livro há muito tempo, porque eu recebo livros, né, de editoras, e aí eu vou juntando, vou guardando, então tem alguns que eu tenho há muito tempo e não li. Foi ficando, né? Aí eu tava olhando meus livros, falei, ai, o que eu vou ler, o que eu vou ler? Porque eu tenho muito livro, né? Eu achei esse livro aqui. E esse livro me remeteu para o meu passado. Para quando eu tinha 16, 17 anos, tá? Então foi muito interessante voltar, eu voltei no tempo, né? Lendo esse livro, eu voltei no tempo, na minha adolescência, né? Nos meus 17, 18, 19, 20 anos, tá? Então, quem é da minha geração vai se lembrar, tá? Desse conjunto que foi um grupo um grupo musical muito famoso, tá? Muito famoso, e eles me marcaram, tá? Eles marcaram a minha adolescência, tá? Esse grupo, tá? Então vou pegar o livro. E eu achei esse livro conta a história deles, tá? Então foi muito interessante, eu voltei no tempo mesmo, né? É esse livro aqui, ó. A História do The Cure, tá? Nunca é o Bastante. É do Jeff Apter, tá? Então, ele escreve, esse cara é um jornalista, ele trabalhou em revistas, em jornais de música, musicais, e ele escreveu a história do The Cure, né? Do Robert Smith, do grupo do Robert Smith, tá? Que é um grupo que marcou. Na verdade, o The Cure foi uma paixão minha, tá? Quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu conheci o The Cure, né? Uma amiga minha trouxe e me apresentou. Ela me deu um disco deles, tá? Era o quê? 1986, 87, né? E ela trouxe e foi paixão a primeira ouvida, tá? Eu ouvi, gostei muito deles, então eu virei fanática. Não fanática, né? Porque a gente sabe que esse grupo, ele tinha um grupo de fanáticos, né? Do The Cure. Eu nunca fui fanática, mas eu gostava muito deles, né? Muito de ouvir, de usar aquelas roupas pretas, aquela coisa toda. Eu gostava, mas assim, fanática nunca fui, tá? Mas assim, marcou uma época da minha vida, tá? Porque eu fiquei um bom tempo curtindo esse tipo de música, tá? Usando aquelas roupas, porque era um estilo, né? Era um estilo. Eles inovaram na música, tá? Porque era o pós-punk, né? Então, antes do The Cure, a gente tava assim com o pessoal do The Clash, Joy Division já estava também, né, nessa época. E aí o The Cure, ele veio trazer o pós-punk, tá? O que vinha depois do punk, porque o movimento punk, ele era bem politizado, né? Ele era um movimento crítico. Aí o The Cure veio com músicas muito mais românticas, mais existenciais, tá? E hoje, é claro que eu vejo com um olhar mais crítico o Robert Smith, o The Cure. Eles eram, assim, burguesinhos, tá? Eles sempre foram burguesinhos, né? Um grupo de jovens. Eles moravam numa cidade pequena do interior da Inglaterra, tá? E ele é o seguinte, ele não se dava bem na escola, né? Porque ele tinha esses hábitos, né? De usar roupa feminina, passar pintura. Ele gostava de chocar, né? O Robert Smith sempre gostou de chocar, tá? E aí ele foi expulso da escola várias vezes e tal. E aí ele não queria estudar, ele não quis estudar. Ele não queria trabalhar. Na verdade, ele acabou achando que a banda seria uma maneira dele ganhar dinheiro e não precisar trabalhar, tá? Uma coisa bem infantil, né? E aí você vai pegando as letras, né, do The Cure, você vai vendo que são letras assim, completamente fúteis, tá? Não tem nenhum teor político
social, crítico, porque o Robert Smith e o grupo dele, eles nunca foram politizados, né? Eles sempre foram burguesinhos, né? Burguesinhos, então eles ficavam cantando aquelas baboseiras de amor não correspondido, de existencial. E aí eu fui lendo no livro, ele pegou isso muito dos existencialistas, ele lia bastante, tá? O Robert Smith, ele lia bastante, ele que escrevia as letras, praticamente o cabeça do grupo era o Robert Smith. O Robert Smith, ele era o The Cure. Tá? Ele é o cabeça, sempre foi, tá? Hoje ele tá com seus 62 anos, mais ou menos, e ele mora, acho que no interior da Inglaterra, tá? Tá bem de vida e tal. Ele fez assim, o The Cure acho que nunca terminou, né? Porque ele ficava indo e voltando, né? E aí ele pegou, ele juntou com esses colegas dele de escola, que também não queriam saber de estudar, tá? E aí eles montaram uma banda que eles nem sabiam tocar, inclusive, tá? Ele começou a pegar instrumento e fazer um monte de barulho lá, mas ele nunca aprendeu nada, ele nunca fez curso de nada, ele nem sabia tocar, eles nem sabiam tocar, tá? E aí ele inovou, né? Ele criou todo um movimento, né? Do gótico. Ele praticamente começou o movimento do gótico, né? A roupa preta, a pintura, né? A letra existencial, né? Falando de morte, de amores não correspondidos, aquela bobagem, né? Assim. E ele não tinha nada a ver com a vida dele, porque ele sempre foi burguesinho, né? O pai dele trabalhava numa empresa, era chefe, né? A mãe dele também, então ele tinha uma boa vida. Ele sempre teve uma boa vida, eles todos sempre tiveram uma boa vida. Então eles não tinham muito o que contar nas músicas. Então o que o Robert Smith pegava? Ele lia os livros existencialistas. Ele leu Albert Camus, O Estrangeiro. Ele tirou várias coisas do livro. Ele leu o Jean-Paul Sartre, tirou várias coisas. Baudelaire, que ele tirou várias coisas. Então assim, ele pegava coisas do que ele lia, da literatura existencialista, tá? E ele colocava nas músicas. Então, ele sempre foi assim. Eu fui lendo o livro, eu fui entendendo assim que ele sempre foi um marqueteiro. Ele sempre foi marqueteiro, né? Ele foi fazendo sucesso, ele conseguiu, né, produzir músicas que realmente impactaram, tá? E foram músicas fortes, né, que ele conseguiu criar, o do Killing in Arabic, o Charlotte Sometimes, Disintegration, Saturday Night. Então ele criou algumas músicas que tinham um som inovador para a época, tá? Porque ele ouvia muita coisa também, então ele trazia para a música dele. E aí ele acabou mesmo marcando um território com The Cure por trazer coisas diferentes na época. Porque o grupo começou em 1978, mais ou menos. O auge do grupo foi 70 e 80, tá? Foi o auge do grupo. Em 90, o grupo começa a enfraquecer, tá? Os álbuns mais famosos foram o The Top, Disintegration, Pornography. Foram os álbuns que fizeram mais sucesso, que colocaram eles no topo mesmo, e aí eles ficaram famosos e se tornaram popstar. Mas aí vai contando, esse livro vai contando de toda a trajetória deles, vai contando dele, da família dele, né? De como eles se envolveram com muitas drogas. Realmente, o Robert Smith, ele criava, né? Por meio dos alucinógenos, que ele bebia muito, eles bebiam muito, tá? E eles eram o quê? Muito jovens, né? Ele começou a criar música com 16 anos, 17, ele tinha 20 e poucos anos quando, né, veio o auge do sucesso, ele estava quase fazendo uns 30 anos, tá? Então, era uma coisa assim, bem assim, de rebeldia do adolescente dos anos 70 e 80, tá? Então eu fui lendo esse livro, obviamente fui lembrando da minha adolescência, né? Porque eu sempre fui fã deles, tá? De usar aquela roupa, usar aquela pintura, né? Assim, eu gostava bastante deles, né? Marcou a minha época, tá? Marcou a minha época de adolescência. Mas agora lendo, obviamente, que hoje, né, mais amadurecida, né, tendo, né, um ouvido melhor, eles são burgueses, né, eles nunca fizeram nenhuma letra substancial, eles não tinham, né, nenhuma história muito marcante, né, eles eram burguesinhos, né, ingleses, morando no interior da Inglaterra, de uma cidadezinha da Inglaterra,
E assim, eles eram bancados pelos pais, não quiseram estudar, não queriam estudar, nunca estudaram mesmo, né? E viveram da música, tá? Era isso, eles queriam fugir. Robert Cray fala muito bem isso, né? No livro, que ele começou, se envolveu com a música, porque ele queria se ocupar com alguma coisa e ele queria não ter que trabalhar, tá? Ele queria ter um ganho que não fosse trabalhar. É isso. Então, é um livro interessante porque eu voltei muito no tempo, né? Eu voltei na minha adolescência, né? Porque eu me lembro, fui no show, né? Ele veio aqui para América Latina, né? Eu fui no show dele, né? No show dele não, eu fui no show da Silce. Fala também da Silce and the Bungees também, que eles tiveram um relacionamento, ele tocou na banda. Então, assim, tem bem legal. É bem interessante o livro porque vai mostrando os bastidores e a história dele, né? Que não tem muita coisa, mas ele sempre foi muito inteligente e ele conseguiu criar músicas que inovaram na época, tá? O som, a letra, é o pós-punk, tá? É o pós-punk. Depois ele pega um pouquinho do New Age, né? Do New Order, mas ele é da época, ele inclusive vivenciou, né? O suicídio do vocalista do Joy Division, o Ian Curtis, ele conheceu, né, conviveu com eles todos, o Depeche Mode, ele era muito ligado, conhecia todo esse pessoal, porque todo esse pessoal, eles estavam bem ligados, né, tudo junto. Então, é muito interessante, foi muito interessante ter lido, e eu voltei no tempo, né, quando eu tinha meus 17 anos, que amava The Cure, não fanática, né? Mas mais ou menos era. Não fanática, porque ele tem fãs fanáticos, tá? Uma vez eu falei com um cara que é fanático por ele. Falei, olha, o The Cure é legal. Eu gostava do The Cure, até hoje eu ouço. Tá? Eu gosto do Disintegration. Eu gosto. Charlotte Sometimes é uma música que eu gosto bastante. Eu ouço até hoje. Eu gosto, eu tenho os discos dele, gosto bastante até do som dele, né? Charlotte Sometimes, Saturday Night, eu gosto bastante, Disintegration, gosto bastante, né? Mas assim, eu não, eu tenho que ser coerente. Ele tem uma letra vazia, né? Não tem conteúdo a letra dele. A letra dele tá falando de coisas existenciais que muitas vezes nem eram dele. Ele pegava de poemas do Baudelaire, do Sartre, do Camus, o Estrangeiro. Ele pegou uma parte da obra. Então, assim, ele soube, ele foi um publicitário marqueteiro, ele soube muito bem aproveitar, ser muito criativo, aproveitar, né, o que não tinha na época, tá? E o que podia fazer sucesso, e ele soube criar com isso. Tanto é que no fim, né, já na década de 1990, quando começa o New Age, e aí o movimento gótico já se enfraqueceu bastante, e aí as músicas já estão sendo feitas com muita tecnologia, ele começa a mixar as músicas, tá? Então ele entrou ele usou o que estava no momento, né? O que era pedido no momento, ele adaptou as músicas dele a isso, tá? O Robert Smith sempre soube usar muito bem, ele sempre foi muito inteligente, né? De usar a época a seu favor. Ele se adaptou, né? À época. Então vai contando, é muito interessante, tá? Mas aí você vai vendo o vazio, né? O vazio, né, das músicas, do grupo. E sobretudo se você curtiu muito, né, esse movimento gótico, usava roupa preta, saía, né? E tal, porque eu realmente gostava bastante, tá? Bastante. E gostava daquelas músicas e tal. Então você vai vendo que a gente amadurece, né? O nosso olhar vai ficando muito mais amadurecido. E claro, tudo bem, você gosta da música, mas você entende que é uma música vazia, não tem conteúdo, eles não eram politizados, né? O The Cure nunca foi um grupo politizado, tá? É a verdade, né? Eles faziam umas musiquinhas assim, né? De amor não correspondido, né? Vou me matar, porque, né? Sabe essas coisas assim meio bobas, né? Infantis, muito infantis, né? Então aqui, olha, tem até as fotos deles, né? Ele com cabelo, ele lançou esse cabelo dele, né? Que é o ninho de passarinhos, ele que criou, né? Na verdade, ele pegou. Aí eu li que ele pegou o batom da Silce and the Bungees, né? Que era um outro grupo gótico da época também, do pós-punk. Ela usava uma pintura forte, e ele pegou o batom dela, ele estava junto, pegou o batom dela e começou a usar batom,
para dar, assim, né, esse aspecto de terror, né, do gótico, né, e tal, mas com certeza ele lançou, né, um movimento muito forte que até hoje é conhecido, né, até hoje ele tem os fãs até hoje, né. Então esse foi o livro que eu li, achei bem legal, bem interessante, né. Ele é muito estrela, Robert Smith sempre foi o ego, né, um ego inflado, né, ele é o The Cure, né, porque o The Cure ele foi mudando, né, os participantes foram mudando, né, durante o tempo, mas ele sempre ficou. É isso, gente, até mais.